princípios de qualidade, espaço é uma área fundamental. Vamos as atletas. Temos nesse momento europeu. Seja bem-vindo à Colômbia. Convido a passar. Temos aí 10. Pedir para a equipe de chica que nos dedica do PPT que estão pedindo. Muito bem. Então, vamos começar. Agradecemos primeiro sua companhia, que na sala. Gostaríamos de partilhar uma experiência que a gente leva 3 anos fazendo juntos, desde a revisão da norma humanitária essencial, que aqui chamamos CHS, pela sua sigla em inglês. Mas eu sempre falo que em Centro-América se nega e falamos NHC. Vamos falar um pouco disso. Muito obrigada. Que faz parte do CHP, da Carta Humanitária e dos princípios de proteção. Sou representante aqui do trabalho e da difusão de esfera e a promoção dos padrões. Sou jornalista, moro em Barranquilla e há tempo estou envolvida no trabalho comunitário. Para mim é uma honra estar do lado de Bona, mais carinhosamente Bona, o nome para pronunciá-lo é um pouco difícil, mas eu gostaria que você se apresentasse. Bem, muito obrigado. Eu vou pedir o favor. Temos de me escutar em inglês. Temos interpretação simultânea para quem quiser me escutar. Pode pedir os equipamentos de tradução. Trabalho para a lança HCS, o padrão, e é uma rede global que reúne as organizações que estão comprometidas aí como conselheiro sênior e na divulgação, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para ter uma discussão desse assunto CHS, como ajudar as organizações para ser responsável com as organizações. Isso da comunidade, como a razão de ser do nosso compartilhar também com interessados humanitários.
Aí vamos fazer a abordagem de 4 pontos essenciais. Por que estamos aqui? Qual é a importância da CHS para as organizações? Como ajuda isso realmente as organizações e como podemos nos conectar com a CHS? Então, para começar, eu gostaria de apresentar primeiro ao Centro de Trabalho da CHS, que são as comunidades afetadas por desastres. Gostaria de convidar a MAPA em Cartagena e que está vinculada ao espaço pela sua relação com a Organização de Misericórdia em Cartagena e com HelpAid, que é a organização que também está ajudando a desenvolver esse trabalho. Seja bem-vinda, Marta. Eu gostaria, Marta, que você, primeiro, como parte da comunidade, na que a gente quer ajudar, nos fale por que você está aqui, por que tem interesse nisso, qual é a importância de estar nesse espaço onde falamos de norma humanitária essencial. Bem, boa tarde para todos e todas. Eu acho que o trabalho que se está fazendo nas comunidades ao longo tempo e estar sempre aí, sempre merece ajuda e precisa de ajuda. Eu acho que estamos aqui porque temos interesse em trazer mudanças e transformação às comunidades. Eu moro na ilha de Tierra Bomba. Sempre tenho estado nessa ilha com trabalho social. Eu gosto muito de trabalhar com minha comunidade. Numa comunidade que está esquecida pelo governo. Estamos a 5 minutos só de Cartagena, de todos os estratos da cidade. E desde aí temos sonhado com trazer câmbio e transformação. Desde os 20 anos eu estou trabalhando de maneira social com a comunidade, até que apareceu uma fundação que se chama Dona de Misericórdia, que chegou a ver as nossas necessidades e aí ficou trabalhando com a comunidade. Ela não chegou e falou, vamos fazer tal coisa. Ela chegou a dizer o que ela pensava, se sentou com a comunidade e falou quais são as necessidades que tem. E começou um longo trabalho com as lideranças dos vizinhos. Sempre tem estado presente há mais de 20 anos. E começamos a trabalhar com as crianças que têm sido maltratadas. Aí criamos uma escola porque a gente sabe que a educação é o melhor, é o jeito que podemos mudar a comunidade. E começamos a trabalhar com nossos jovens e com toda a nossa comunidade. E aí você tem uma grande mudança e ainda continua fazendo mudanças permanentes na comunidade. Aí vou falar porque sempre onde eu vou, eu falo. Nós não temos água. Estamos a 5 minutos de Cartagena, mas vocês nem se imaginam o que é viver sem água. Eu sei o que é viver sem água. Isso é horrível. E a gente depende da chuva. Quando chovia, as pessoas ficavam felizes. Umas pessoas não gostam da chuva, mas para a gente, quando chove, temos chuva, chega a alegria. Aí, como temos que passar pelo mar, o mar aí é um pouco bravo. Há tempos onde ele fica bravo. Esse tempo que não temos chuvas é onde o mar está bravo. As pessoas tinham que sair, as mulheres tinham que sair do barco, em barco,
Eu sei que muitos não sabem que é canalete. Canalete é ir contra a corrente para procurar um pouco de água. E a gente tinha que ir até a cidade de Cartagena, até a parte de Boca Grande, para procurar onde tinha uma mangueira dando água para as plantas, para a gente pedir um pouco de água para levar água para casa. Então chegou a fundação, a doutora Leda, nesse momento, falou: vamos fazer um poço. E vocês não sabem como isso mudou a vida. Ela não chegou, vamos fazer isso. Não. Ela está impactando a comunidade e procurava o que mais poderia impactar. Ela não só queria impactar uma pessoa, queria impactar toda uma comunidade. E a água, e vocês não sabem, isso foi uma benção. Eu te perguntaria, Marta, perguntaram para vocês como fazê-los, a ideia chegou de fora. Vocês falam que agora a pessoa de dom, de misericórdia, não está impondo nada para você, sino que perguntou. Para fazer esse exemplo que você falou, você acha que a sua voz estava nessa solução? Sim. Ela se reunia e falava: vamos fazer tal coisa. O que vocês acham? Está bem fazer isso? Não está bem fazê-lo? E na multidão do conselho está a sabedoria. Sempre pegávamos isso. Vamos fazer isso. Ele sempre falava: vamos fazer o que vocês querem fazer. Assim, se a gente falava assim, ela sabia que isso ia funcionar, porque a gente conhecia a comunidade. Se a gente falava não, não se pode. Então, não fazíamos. Marta falou de duas frases que têm impacto. Um é fazendo o trabalho da comunidade. O que procuramos é a transformação das condições nas que vivem. E outros é que a gente conhecia a comunidade. É saber que a Marta falou que no conselho está a sabedoria para deixar na solução dos seus problemas. É como um centro da CHS, que é deixar no centro a dignidade das pessoas, reconhecendo que elas estão no território e que sabem o que devemos fazer e como. E, sobretudo, o direito à água. Também a participação e decidir, e também é tomar decisões e fazer parte da tomada de decisões. E se nos quer fazer um exemplo de como é esse trabalho, essa participação de vocês que está presente no que fazem em Terra Bomba. A gente fez uma escola. A gente não esperou que chegara o governo para fazê-lo. Vamos trabalhar com a primeira infância, falamos. Comunidade, com fundações. A gente fez essa tarefa. Quando trabalhamos juntos, se vê resultado e começamos a trabalhar na base. E aí está a escola. Está muito melhor do que que o governo nos deu. A escola distrital está caindo. E como a gente fez, fizemos com muito amor e cuidamos dela. Então, a gente começou a trabalhar na escola, levamos tempo, mas aí temos a escola transformando vidas. Você falou outra coisa muito interessante para a gente, sempre que está contra o tempo. A participação, achamos que faz tudo lento. É dizer, levou tempo, mas a gente fez como queríamos. Muitas vezes a participação não é um exercício feito pela comunidade a que a gente quer ajudar, porque para a gente é mais lento o processo. Acho que essas coisas, Bona. Marta falou coisas muito interessantes. Não sei se você gostaria de retomar. Falar desse DCHS, por que e para que é importante? Por que estamos falando disso? E que temos convidado também para que Marta consiga nos acompanhar para aprender um pouco mais de mais coisas da comunidade. Muito obrigado.
gostaria de te agradecer por esse ponto que você falou. Estamos trazendo a voz da comunidade. Estou muito feliz porque estamos começando com a voz da comunidade. Pronto. O que queria dizer e queria mostrar como CHS responde. Mas antes queria falar com a audiência e perguntar, por favor, levantem a mão se vocês conhecem a CHS, que é a norma humanitária, ou se vocês conhecem alguém que sabe o que é CHS. Sim? Vejo algumas mãos levantadas. Perfeito, obrigado. Minha segunda pergunta. Vocês acham que ser responsável e essa prestação de contas frente à comunidade é essencial como o trabalho? Bem, se vocês levantaram a mão, significa que todos estamos no lugar correto. Están los aparatos. No, dijeron que no había interpretación para el herramienta y hay un limitante muy grande y que no hay interpretación. Alguém gostaria de nos ajudar? Vou falar devagar para que a gente consiga fazê-lo. Vamos começar de novo. Vou fazer a última pergunta. Minha última pergunta foi se vocês acham que ser responsáveis das pessoas e comunidades com as que trabalhamos é essencial no trabalho comunitário. Por favor, levantem a mão. Muito bem. Fico feliz de ver sua resposta. Quando falamos de CHS, podemos vê-lo assim: CHSCV. Devemos deixar as pessoas no centro do que estamos fazendo. Como podemos ver aqui, esse é um padrão que deixa as pessoas no centro, deixando a certeza que as pessoas das comunidades consigam exercer seu direito, estando no lugar seguro e preservar sua dignidade. Com os padrões humanitários essenciais, está feita para deixar as pessoas no centro da intervenção humanitária. Nesse sentido, nos tem convidado. Essa é a norma humanitária. É isso que vocês veem aqui é um modo de apresentar essa norma que deixa no centro da intervenção humanitária as pessoas para garantir seus direitos, sua segurança, sua dignidade humana, como pessoas e como comunidades. Muito obrigada. Sim, eu tenho a certeza
de que esse é o centro, o núcleo. Gostaria de dizer também que eu vou partilhar com vocês um documento tenho um problema com o receptor. Esse compromisso foi a fazer a abordagem eu vou abordar alguns desses compromissos. Eles são a coluna vertebral da norma e nos permitem justamente deixar no centro as pessoas e as comunidades. Nesse sentido, a gente fala, estamos em espanhol e em inglês na apresentação. Não vou ler todos, mas agora vamos fazer referência a alguns deles e vou distribuir mais na frente um documento. Take the commitment one. It says that people and communities they can exercise their right. Nós temos um compromisso e nós dizemos que as pessoas das comunidades podem exercer seus direitos e comunicar tudo o que afetam a eles. Bom, o tema do compromisso, por exemplo, diz que exercer os seus direitos e participar na tomada de decisões, certo? Bom, isso significa que existe um papel central na própria ação da comunidade. Quando cumprem esse compromisso, eles estão tentando cumprir as expectativas das pessoas. Essa norma está numa forma que reflete as expectativas das comunidades e nas suas relações com as comunidades. Bom, com esse standard, com esse primeiro standard, o que acontece é que isso se volteia em relação às expectativas das pessoas, da comunidade, porque é colocado como primeiro termo o cumprimento das expectativas da comunidade ou das pessoas como o objetivo atual humanitário. Isso é para explicar como nós chegamos a essa norma no processo de revisão, que faz um processo global e também participativo. O que ele faz? Nós podemos entrar e ver os diferentes lugares das regiões do mundo. Bom, isso sim está feito para responder às expectativas das pessoas e das comunidades. Isso tudo foi atualizado e essa atualização foi terminada no final do ano passado, e aqui queremos mostrar como esse processo de atualização aconteceu de uma maneira participativa com comunidades e pessoas que fazem parte da ação comunitária nesses lugares do mundo que vocês podem ver. E isto também foi feito na Colômbia e também foi feito no Panamá. Então, aqui temos uma pessoa que levou essas consultas adiante. Sim, na parte da América Latina foi feito, o processo de consultas foram feitas na Colômbia e no Panamá, com pessoas que estiveram na equipe, que realizaram essas consultas com as próprias comunidades. Bom, então, para resumir essa parte do compromisso que as organizações desenvolveram, as organizações em desenvolvimento fazem com todas as comunidades que estão trabalhando. Bom, para sintetizar tudo numa única frase, esses compromissos são compromissos que é feito pelas organizações humanitárias para o desenvolvimento com as comunidades e as pessoas com o objetivo de trabalho. Bom, Bona, você está dizendo que para as organizações, eu gostaria de saber a quais organizações você está se referindo? As nacionais, internacionais, as locais? Porque nós já vimos desde hoje de manhã que tem vários níveis nos quais estamos envolvidos com a ação humanitária. Qual das organizações você está falando?
Bom, muito obrigada. Eu devia ter dito isso. Quando eu me refiro às organizações, eu estou falando sobre as organizações nacionais, internacionais e locais, todas trabalhando em união para apoiar as pessoas que trabalham com ação humanitária. O caso é que isso devia ter sido falado antes, mas as organizações são as internacionais, nacionais, locais, todas juntas, comprometidas com o trabalho e com as pessoas. Bom, como nós percebemos aqui desde a CHS, nós temos uma forma de promoção, de colaboração e uma parceria entre as organizações para que cumpram com esses compromissos. Bom, tudo isso está feito de uma forma, como mostra aqui na apresentação, que fomenta a colaboração em termos equitativos entre os diferentes parceiros, as organizações de diferentes níveis, comunidades e pessoas, para cumprir com os compromissos adquiridos nessas novas dimensões. Então, também tem um compromisso, que é o compromisso número 6, que está dedicado a esta associação igualitária, certo? Sim, isso é totalmente dedicado e focado neste compromisso de equidade entre os diferentes parceiros e participantes. Bom, relacionado a isso, se a CHS está, e sobretudo este compromisso 6, para ver essas organizações trabalhando em conjunto, sendo mais fortes, fortalecendo a resiliência das comunidades. Então, eu gostaria de dizer aqui, então, que na consulta trabalhando com os jovens, como estávamos revisando a versão anterior, dizia que tínhamos que fortalecer a resiliência para que quando voltasse a acontecer o desastre. Então, eles perguntam, vocês precisam que nós continuemos na mesma situação para que vocês possam fazer o trabalho? Então, tentar entender como eles viam essa resiliência, inclusive com o primeiro. Nos perguntar e diz, os direitos das pessoas afetadas, como nós conhecemos, como podemos demandar dessas organizações se nós não sabemos por que vocês estão decidindo quais são os compromissos? Esse foi um trabalho com a comunidade. Então, neste ponto, eu gostaria muito de, nesse momento, fazer uma última pergunta, que é que tipo de papel as organizações têm para conquistar e alcançar esses compromissos? Poderíamos continuar dizendo que foram compromissos que foram definidos, como você explicou, com uma consulta com mais de 400 organizações, com milhares de pessoas no mundo todo. Que tipo de papel, o que se espera que as organizações façam? Muito obrigada e muito obrigada também pela pergunta, que ela é muito importante para mim. Uma forma de que vemos aqui na revisão e que nós ouvimos muitas coisas importantes das comunidades. As comunidades nos disseram que as que estão mais próximas dos rolos locais e nacionais, eles valorizam muito as conexões com essas organizações. Eles confiam que podem ter essa conexão. Então, para nós, essas organizações são os melhores lugares para cumprir os compromissos. Bom, e as organizações nacionais e locais, muito obrigada, porque essa pergunta é muito importante para mim, disse o Bona, certo? Mas são as organizações que estão na melhor posição por causa dos seus contatos e conhecimentos sobre a realidade e também por garantir os compromissos às pessoas e às comunidades. E o nosso desejo, quando estamos trabalhando, é voltar a essa colaboração entre as organizações locais, nacionais e internacionais, para que os compromissos, como dissemos, a organização nacional são as mais próximas e elas têm o conhecimento contextual, o idioma, eles conhecem a cultura, conhecem tudo. Eles são os melhores para trabalhar de uma forma para que o compromisso se mantenha.
Bom, trabalhando em conjunto com organizações nacionais, locais, internacionais, que sem dúvida são as mais próximas e têm o conhecimento contextual e único que permite realmente garantir os compromissos essenciais. Bom, esta manhã ouvimos muitos desafios que ainda temos, certo? Já caminhamos muito para a localização, mas a CHS está direcionada a isso. Também tem muitas coisas relacionadas aos doadores, organizações e comunidades, mas ainda falta muito para que avancemos. Gostaríamos de ver tudo isso na prática. O que significa isso sobre a colaboração, de estar mais próximos? Eu gostaria de convidar... Bom, um convidado já está sentado aqui porque está fazendo a tradução, que é o Pátio. Desculpem, eu não sou intérprete, tá? Eu estou improvisando. Bom, a gente convidou ele para outra coisa também. Então, temos o Pátio como membro de uma das organizações internacionais que trabalha com ajuda humanitária. Eu gostaria de chamar aqui o Luiz Francisco, que faz parte da Combite da Venezuela, Colômbia, agora Colômbia, mais que tudo. E eu também gostaria de chamar a Otivel, que vem do Equador, que também é membro de outra fundação, que se chama Fazendo Panas, do Equador, que trabalha com migrantes e é uma organização com cidadãos venezuelanos fazendo trabalho humanitário no Equador. Digamos que aqui podemos ter um panorama de diversos níveis, falando de tudo que o Bona vem comentando. Então, como isso funciona, na verdade? Bom, eu acho que nós temos a oportunidade. Nós dizemos que queremos que as organizações trabalhem em conjunto. Vemos realmente que funcione na prática? Por isso eu tenho uma pergunta para você, Pátio. Pátio, primeiro você traduz e depois você responde, tá? Você trabalha para a Geopet International. E sabemos que Help International é uma das organizações fundadoras, membro da Aliança CHS. Bom, é uma das organizações membro da CHS. HelpAid também é verificada? Bom, sim, ela também é verificada, sim. Sim, cumpriu porque tem um processo... Desculpem, mas ela está falando fora do microfone. O envolvimento de HelpAid é completo. Agora a pergunta para você, Pátio, é como você trabalha com os parceiros da Colômbia, no Equador e na América Latina para garantir que o compromisso que o HelpAid tem também seja cumprido com as pessoas que estão nas comunidades? Então, Pátio, a pergunta é como você, como HelpAid Internacional, como você trabalha com as outras organizações para garantir que os compromissos da CHS sejam cumpridos? Tá, eu vou fazer propaganda então. Na Colômbia, no Equador e na América Latina. Aqui falta mencionar o primeiro nível, e o primeiro nível é o do doador. Todos nós estamos aqui graças ao compromisso com a localização do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, da Comissão Europeia, ou do ECO, através do programa Fazendo Panas. E nós fazemos parte também de outro programa comprometido com a localização, que é o programa de trabalho com comunidades de imigrantes e indígenas que tem na Colômbia desde 2023.
Então, para mim, me parece, eu acho que o primeiro elemento é vamos falar sobre CHS, vamos ser práticos. Estamos com um corte de 210 milhões de dólares no setor. O primeiro elemento é que tem que ter fundos e recursos para poder mobilizar essa localização. Sem isso, não vamos fazer nada, não estaríamos nenhum de nós aqui. E eu quero passar aqui uma mensagem de agradecimento e reconhecimento muito grande ao GFFO, à Embaixada da Colômbia, no nosso caso da Alemanha, na Colômbia, e a senhora embaixadora que nos acompanhou em todo momento até as comunidades e na Venezuela, onde são os campeões da defesa. A outra coisa que quero dizer é que o HelpAge Internacional é mais que tudo, é um desafio, porque não é só uma ONG, ela vai muito mais além, e é o mesmo que esse programa, que são mais de 180 organizações no território unidas. Então, digamos que o conceito da norma humanitária de ação vai muito mais além de uma organização ou de várias organizações, digamos que faça referência do setor. Eu não vou ficar aqui dizer que o caminho, colocar em ação é fortalecer as capacidades dos parceiros locais, passar recursos, competências, formar a transferência de tecnologias brandas e dar autonomia e tudo isso, porque todos já sabemos disso, que tem aqui eu vejo muitos colegas e conhecidos aqui e abraçamos com muito carinho, já encontrei outros e me emocionei de certa maneira, mas o que eu quero dizer realmente é que eu acho que estamos vivendo neste momento um bom momento, que é um momento de mudança pragmático, é um shift. Então, CHS significa que no centro está a comunidade, não é ao reverso, de baixo para cima, do comunitário e do local, e depois vem o resto. E isso tudo implica que o primeiro que seja o internacional, para mim, revisar os recursos. Temos que ver aos menores, temos que transferir mais e temos que fazer mais, principalmente no setor comunitário. De certa maneira, somos nós que fazemos os estándares e a reconstrução. Quem faz a terra-bomba? Daniela Comarta. Eu trabalho de terra-bomba, eu trabalho, mas quem faz tudo isso é eles. O que fizeram as escolas? Elas. Quem fez o consultório médico para pessoas indígenas na fronteira da Colômbia e da Venezuela? Luiz Francisco. Então, tem pergunta aqui para o Luiz Francisco, então, já é outro nível, certo? Então, Pátio já tinha falado de outra coisa que também agradecemos, que nos permitiram estar aqui hoje. Mas, Luiz Francisco, com você, com o convite que é uma organização internacional, agora binacional, como nós trabalhamos para garantir que consigamos alcançar esses compromissos? Bom, boa tarde. Fundamentalmente tem mais que ver com uma mudança de um paradigma. Temos que colocar as pessoas a fazerem as coisas na parte da atenção. Significa consultá-los, valorizar todas as coisas ancestrais da comunidade, entender as dinâmicas próprias e a soberba técnica. A nossa soberba técnica não tem que estar por cima das pessoas. Temos que perguntar às pessoas. Já nos deram uma tarefa. Se nós vamos fazer um kit de alimento, nós temos que fazer uma pesquisa para ver o que as pessoas comem, porque nós não podemos estandarizar. Nós temos que ver a diferença de cada comunidade, cada contexto. E isso faz parte da norma essencial humanitária, ao dar voz às comunidades para que possam se expressar. De igual maneira, tivemos comunidades que nos deram muitas coisas. Nós tivemos um alerta há um ano em Mérida, na Venezuela. Tinha um senhor mais velho que vivia na área mais alta e ele pedia apitos e ele dizia que tinha uma estratégia para alertar de como enfrentar para poder evacuar de maneira
precoce. Então, a gente deu os apitos, então depois aconteceu uma outra emergência. Então, o que aconteceu? Que a quantidade de pessoas isoladas foram menor. Então, claro, tiveram menos risco, porque ele colocou, com um apito, ele começou a alertar de quando tudo vinha descendo ladeira abaixo. E então, a gente pensava, o que esse senhor ia fazer com os apitos? Aí está, porque a gente escutou o que essa pessoa tinha para dizer. Então, eles devem fazer parte da confecção do desenho, do nosso desenho. Nós não sabemos tudo, as comunidades é as que têm nas mãos deles o que eles necessitam, acompanhamento, eles têm que ter recursos, claro, sem dúvida nenhuma, mas sobretudo que sejam ouvidos. Principalmente, essas comunidades devem ser escutadas para aplicar a parte comunitária, a partir do princípio que nós vamos dar voz a essas comunidades afetadas. Bom, aí eu gostaria de passar um momento, Bom, então, só um minutinho, eu termino aqui, já passamos a palavra para ela. Essa mudança de relação paradigmática também tem que significar que nós não sabemos o que fazer. As pessoas no território não sabem realmente o que fazer. E por isso eu vou passar a Tibel, porque no momento estamos atendendo um dos setores mais dramáticos de um gap humanitário na parte do Equador. Então, vou passar o microfone para ela. Bom, está bem. Muito obrigada. Disso se trata a colaboração. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, é importante saber que na capacitação de monitoramento por parte da Fundação Fazendo Panas é importante para o fortalecimento organizacional da nossa fundação. Para a Fundação Fazendo Panas, é consciente a necessidade da participação comunitária em todo o processo, desde o começo até o fim, saber por que estamos aí, para quê. Então, temos que levar adiante os processos, saber quais são as necessidades e também como vamos desenvolvendo o trabalho e tudo o que estamos fazendo, sabendo quais são as necessidades das pessoas, mais que tudo das necessidades que podemos ver, a resiliência, sabendo que eles são os protagonistas de sair dessa crise e através dessas capacitações e dessas oficinas que a gente vem recebendo, podemos transmitir para todos eles a maneira com qual eles podem sair adiante, deixar a crise para trás, dar atenção e para que eles vejam que não estão sozinhos. Quando a gente vê essas comunidades, a gente vê que elas se sentem comunidades abandonadas. Elas sentem que nós chegamos, que nós não chegamos simplesmente fazer uma foto, entregar o que temos que entregar e vamos embora. Não, isso é importante. Eles têm que saber que a gente está aí para deixar algo para eles e saber, para que eles possam saber que a médio prazo eles consigam sair da crise e dar continuidade ao processo, onde eles possam participar do início ao final. Algo que é muito importante para nós e para a nossa avaliação é essa integração com atores chaves das comunidades, dos líderes e pessoas que pertencem às comunidades e finalmente realizar. E é isso tudo que vem sendo avaliado e é isso que nos dá tranquilidade para nós de que nós fizemos algo e fizemos bem e que sempre espera que nós voltemos e que nos esperam de braços abertos porque sentiram que recebemos ajuda que realmente precisavam e a gente deu uma solução. Obrigada, Tibel. Você está dizendo algo que é muito importante que passa por um desses compromissos que é a relação com a retroalimentação ou a devolução da comunicação ou também uma comunicação realmente com uma comunicação equilibrada. Não são as pessoas das comunidades que fazem a pesquisa que nós precisamos e que trazem os resultados que nós analisamos e que nós tomamos as decisões. É uma participação efetiva, real, desde o conhecimento do território até a análise e até a tomada de decisões que realmente equilibrar as relações de poder entre todos. Ela já dizia, os atores que participam nessa organização humanitária, nessa ação humanitária, nós sabemos que uma hora é muito pouco para poder refletir todas as aprendizagens, experiências e riquezas que cada um de vocês, desde suas organizações, podem expor aqui
aqui nessa consulta, mas o que sim temos certeza hoje é que a CHS tem uma linguagem muito mais fácil, tudo está mais simplificado, é muito mais claro saber de como fazer e como as organizações interpretam tudo isso para que as comunidades sejam realidade, o respeito dos direitos, a dignidade, a sua segurança e a participação dos processos de tomada de decisões em qualquer nível. Bona, eu gostaria de agradecer aqui aos companheiros, ao companheiro, bom, o Pátio também, e as companheiras que vieram. É que Pátio está aqui em Bogotá o tempo todo, certo? As companheiras que vieram das suas regiões, e nós gostaríamos também, elas vão estar aqui até amanhã, também vão estar em diferentes painéis, elas vamos poder, queremos dar a oportunidade, queremos que vocês peguem essa oportunidade para aportar tudo sobre essa experiência, a mesma coisa para o Francisco, e muito obrigado por estarem conosco. Nós temos 10 segundos, eu preciso falar uma coisa, que é para a aliança da CHS, porque ele é um membro verificado já. E, além disso, eu quero dizer isso como uma perspectiva da América Latina e colombiana. O processo de verificação da CHS é fundamental para que vocês saibam. Por quê? Porque se está verificado pelo CHS, você tem acesso ao financiamento internacional. Essa é a consequência. Você está autorizado e é apto, e muitas das agências europeias também antes pediam às ONGs internacionais que fossem verificadas pelo menos pela CHS, que é como um compromisso de qualidade para poder acessar esses fundos. Como temos que mudar o paradigma, principalmente porque não tem dinheiro, e temos que colocar as organizações locais no centro. O processo de verificação do CHS é um processo que demanda muito recurso e é muito caro. Eu não conheço a primeira organização local da Colômbia que possa pagar, nem sequer as maiores. E nesse sentido, nós temos que conseguir espaços para que a ideia seja certificar pela CHS. Ou, por exemplo, tem outros que são trainee, como eu, que possamos conseguir gerar espaços e vínculos para ao menos certificar na CHS aos nossos líderes de organizações locais, comunitárias e a parceiros locais. E o número 2, é uma ideia. Desculpa que eu continuo pedindo dinheiro, mas seria incrível se conseguíssemos a verificação da CHS para a organização local, para que seja mais acessível para eles, porque o que podemos fazer até agora é incluir associações locais para a nossa própria verificação. Incluímos 2, uma é da Organização Social de Riohacha, eu não sei se tem alguém aqui da Riohacha, mas ele é um parceiro local emblemático na Colômbia. Ele é um parceiro HelpAge. Bom, então para a Bona e para a Jorge que estão aqui, agora para a Bona, como nós conectamos com o CHS, como podemos nos vincular e fazer a certificação e a verificação, e isso de que não tem dinheiro para pagar este processo? Obrigado. Eu estava pedindo 5 minutos, mas... Bom, eu vou falar isso primeiro. Assim é como participamos com a CHS. Nós queremos mostrar que um dos temas chaves é que está tudo muito claro que se a gente conseguir fazer com que a CHS participe da organização, nós temos que ter um primeiro passo de envolvimento aí. Estaba dateado, o sea, hay de algo le había sapeado. Este QR es el QR que nos va a dirigir a la webpage y la plataforma de la Alianza CHS, que es una alianza de organizaciones sin ánimo de lucro. Y en ese sentido, el primer paso es que cada organización local se registre como parte del compromiso de CHS. Varios de nuestros socios locales ya han dado ese paso. Entonces, lo primero es dar el primer paso.
Eso dice uno. Okay. These are some ways. Our time is not over. These are some ways you can become a CHS Alliance member because now that the time is over, I wanted to show as well that there are different options of CHS verification. We have someone here, Jorge, who is one of CHS auditors. I think we can connect with him during the break so that we understand. Jorge will be on the panel, another panel tomorrow as well. For those who are interested, please come tomorrow and listen to how audit works. Thank you. Última intervenção. Sim, nós temos uma representação que é uma organização mundial que certificamos a nível social. É importante dizer duas coisas. Uma é sobre o custo. Pode até parecer alto, mas é um custo que vai entre 25 mil a 30 mil francos suíços. E para realizar esse projeto tem muitas coisas semelhantes, mas nós também, além disso, nós temos um outro fundo de facilitação, no qual nós já financiamos a muitas organizações no mundo, incluindo organizações colombianas. Mas também temos organizações no mundo todo certificadas. Eu acho que é mais que tudo um compromisso do que acesso a fundos, porque tem muitos doadores que estão em canais abertos. Então, na minha opinião, não é tanto como um problema econômico, mas sim que é um desconhecimento, é uma falta de conhecimento e também a vontade de apostar por essa certificação. Nós, por mais de 30% das nossas organizações certificadas são locais. Nós temos as maiores do mundo, mas também temos organizações que têm 30 pessoas no seu staff, com a qual é muito importante saber que nós trabalhamos em função dos parceiros, porque como o Bona comentou, nós queremos que na localização, então o primeiro passo para a localização é fomentar tudo isso. Para dar um exemplo, o que fizemos na América Latina, nós fazemos em espanhol, não fazemos em inglês. Obrigada aos organizadores desse evento, a todos os representantes e as representantes das diferentes organizações. Vamos estar aqui, então podemos continuar conversando no café. Bem, salva de palmas, Fedona, que já é amigo de todos. Muito importante, ele gerou muito interesse nesse painel. Bona também nos explicava que Jorge vai estar amanhã fazendo suas intervenções no painel. Devemos continuar aqui, podemos intercambiar nos diferentes espaços. Muito obrigada, Aide, por ter moderado essa conversa, com essas experiências, com esses intercâmbios, com essas ferramentas que também nos ajudam a fazer nosso trabalho sempre melhor. Continuamos com a nossa agenda de todas as pessoas que estão conectadas. Fiquem conectadas, a agenda cada vez está mais interessante. Agora vamos falar de um novo assunto que falamos hoje cedo. Vamos falar claramente do triplo nexo. A integração entre a assistência humanitária, o desenvolvimento e a construção de paz é o que a gente conhece como triplo nexo. Representa uma oportunidade chave para transformar as respostas de emergência em processos sustentáveis liderados pelas próprias comunidades. Para trazer um caso específico, temos aqui o contexto, o caso de Catuche, que nos oferece um exemplo muito valioso de como é possível transitar na assistência imediata à gestão comunitária sustentável para fortalecer essas capacidades locais e promover mudanças que sejam duradouras. Nesse espaço, temos a companhia de Camilo Burgos, do JRS da Venezuela, a Venezuela Forte, nessa participação desse congresso com muita experiência. Elisbeth Del Valle, lideresa comunitária integrante de consórcio social Catuche.
Peço uma salva de palmas para eles, quem vai partilhar toda a sua expertise, seu aprendizado e seus grandes desafios, os desafios que eles têm enfrentado em esse processo de transformação comunitária. Camilo, a palavra é sua, tem uns minutos. E como bem falou Bona, aqui temos vermelho. Temos 50 minutos nesse novo espaço. Muito obrigada. Bem, boa tarde para todos e todas. É um prazer estar aqui hoje partilhando com vocês essa boa experiência de Catuche. Falando da intervenção de um dos colegas que estava antes, que falava que devemos ter uma aposta pelas comunidades e fortalecer as suas capacidades. Acho que essa oração nos dá a entrada perfeita para conhecer essa experiência de Catuche, que é uma comunidade organizada que tem tido um processo de organização muito importante e que acho, desde a Venezuela, desde JRS da Venezuela, que incorpora muito bem essas dimensões de triplo nexo. Isso se tem dado porque Catuche tem conseguido reconhecer seus desafios como comunidade que estão ligados entre a pobreza estrutural, entre a exclusão e a desigualdade, mas também pelos fenômenos de violência. Antes de entrar um pouco profundamente na experiência de Catuche, como desde Catuche tem conseguido incorporar ou adiantar essas dimensões de triplo nexo, vamos a rever rapidamente o que é. O triplo nexo é um foco que procura que 3 dimensões consigam ser articuladas na resposta em contextos de emergência ou em situações de crise. A primeira é a assistência humanitária, que quer responder às necessidades imediatas que têm algumas pessoas ou comunidades no contexto determinado em situações de crise, de emergência. E, claro, conseguir garantir esse acesso sem discriminação nenhuma. Em segundo lugar, temos o desenvolvimento sustentável e ali somos convidados a que essas ações adiantadas consigam gerar processos de transformação a longo prazo que deem oportunidade às organizações desenvolver a resiliência e que também consigam promover essas estratégias de acesso ao serviço e oportunidades econômicas. Na terceira dimensão, temos tudo o que tem a ver com a construção de paz. E queremos ter ações que consigam reduzir os níveis de violência, mas que também consigam promover uma coesão social, uma convivência muito saudável no território. O triplo nexo, como falei, nos convida a gerar ações coordenadas nessas 3 dimensões e acho que essa experiência de Catuche tem sido uma experiência muito interessante, porque desde o consórcio social Catuche se conseguiu promover estratégias de fortalecimento comunitário, mas também a resposta e articulação à situação de emergência que passaram como comunidade, mas também promover estratégias que chamem a construção de paz e a tecer e fortalecer o tecido social. Antes de dar passo a Lisbeth rapidamente, porque ela é a protagonista e a ideia é que vocês escutem ela. Catuche é um bairro que está locado no Cerro Ávila, em Caracas, Venezuela. Catuche é considerado ou cresce ao redor do rio Catuche, que é um rio que, a propósito de Ávila, é do Cerro de Ávila. Como comunidade Catuche tem tido alguns desafios enquanto à violência, porque houve momentos da sua história onde se apresentavam níveis altos de violência, mas também cresceram ou foram configurados com um alto risco, justamente pelo que representava o rio Catuche.
Em dezembro de 1999, como comunidade, eles passaram por uma situação difícil e foi que, a raiz de algumas chuvas fortes de Caracas, se apresentou um deslave que afetou o estado de Vargas, que está de um lado de Cerro de Ávila, mas que também tem tido um impacto no bairro Catuche, que foi devastado. A raiz dessa estrutura comunitária forte que se tinha em Catuche, se conseguiu responder à situação de emergência, mas também previamente conseguiram desenvolver uma série de medidas ou estratégias que deixaram mitigar essa situação que foi apresentada. Hoje vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais com Lisbeth, que, como bem falavam, agora é uma liderança comunitária do consórcio social Catuche. Lisbeth, seja bem-vinda a esse espaço. Para começar, gostaria de que você fale um pouco como aparece esse consórcio Catuche e quais são os motivos que motivaram a criação. Bem, obrigada. Boa tarde. O Consórcio Social Catuche é uma organização, é uma associação civil criada pela Associação Civil Catuche, que é a comunidade de Catuche organizada nessa associação, que está integrada por Fé e Alegria como unidade de desenvolvimento social dentro do Consórcio Catuche. E pelo escritório local de apoio técnico, que é o escritório que coordena os estudos e o desenvolvimento das obras físicas necessárias dentro do bairro. O Consórcio Social Catuche nasce 6 anos depois que a gente começa a trabalhar na comunidade de Catuche. O contato inicial com essa comunidade é de alguns sacerdotes do lugar que se aproximam a conhecer um bairro que era temido por todo mundo, era tão temido que não ia nem Deus. Nos anos 89, ao final dos 80, começaram a chegar religiosos que chegaram ao encontro com as pessoas. O que significa que eles iam, sem projeto nas mãos, a se aproximar para conhecer as pessoas e a estabelecer relações com eles. Falo novamente, eles não levavam nenhum projeto, nenhum plano já pensado. Sua única ideia era conhecer as pessoas, se aproximar, mas também se deixar conhecer. Tinha que ser isso um processo de afetação mútua para estar todos ao mesmo nível, não ter nenhuma vantagem, nem o sacerdote, nem o religioso, nem o profissional que chegava, porque conhecia os segredos das pessoas, não, senão que também ele se mostrava ante as pessoas, mostrando sua humanidade para conseguir estabelecer relacionamentos de confiança que conseguiram mostrar juntos posteriormente e que começaram a pensar que poderia ser feito. Então, o consórcio é um matrimônio de 3. Eu sei que isso é ilegal na Venezuela, mas é o mais interessante que a gente conseguiu ter em nosso contexto. A comunidade sentada com a mesma voz, com o mesmo voto e a responsabilidade do que as organizações que acompanham esse processo. Lisbeth, quando aparece essa iniciativa do Consórcio Social Catuche, inicialmente é dada para trabalhar sobre esses altos índices de violência apresentados no território.
mas também com uma necessidade de poder gerar algumas estratégias de mitigação de risco, pelo que estava o rio Catuche na metade do bairro. Vamos nos focar agora nesse componente de construção de paz e gostaria de te perguntar, quais são os fatores que ajudaram no processo da organização? Desculpa, de novo. Quais são os fatores que ajudaram a que o processo ganhasse uma legitimidade com as pessoas e com a mesma comunidade? Depois de 3 anos, mais ou menos, de pensar e de nos responder a mesma pergunta, o que quer Deus de nós nas comunidades cristãs, em pequenas reuniões? A que nos convida Deus? Como queremos viver? É isso o que nos chama e nos convida, parece a realidade a que a gente vive? Tudo isso, mais ou menos 3 anos e meio, durou essa pergunta. E as respostas e o que ia saindo, ia sistematizando-se assim que a gente conseguisse ter algum assunto para depois desenvolver propostas. A gente chegou aos 4 anos. Nós chegamos à conclusão de que queríamos viver melhor, que queríamos ter uma vida mais humana. E isso passava por várias coisas. Uma, por toda essa intervenção física do bairro. Um bairro de alto risco que crescia aos lados, às margens do rio, e sob a quebrada se tinha algumas moradias. Passava pelo relacionamento entre os vizinhos, pelas carências das pessoas, muitas delas com baixo nível de educação, desemprego, etc. Depois desse tempo em que as pessoas falaram, é isso que eu quero, eu me vejo aí, eu me vejo aí. E com isso eu vou me casar, vou me comprometer com isso. Isso nos deu uma entrada para começar a trabalhar na violência. E por quê? Como eu posso fazer algo se não tenho garantia nenhuma de tranquilidade? Catuche era um bairro onde, no momento menos pensado, a gente poderia ter um tiroteio entre bandas, entre jovens. E isso era muito importante que as pessoas levaram isso em consideração e fossem cientes de que era necessário controlar esses níveis de violência, entre outras coisas, porque estavam sendo produzidos dentro da mesma comunidade. Então, a lógica era, se eu quero trabalhar por isso, por fazer meu bairro ainda melhor, se para isso devo fazer muito trabalho físico e social, não é possível que a gente consiga nenhum tipo de reunião se não conseguimos garantir alguns acordos de convivência. Pode parecer um pouco louco, mas dos primeiros acordos que a gente tinha era que aí não poderíamos ter um tiroteio em qualquer momento. E se tínhamos pessoas trabalhando, tinha que falar para eles. Por exemplo, sexta-feira pela tarde, alguns jovens se aproximavam para o arquiteto e falavam textualmente: engenheiro, tem que ir embora cedo, porque hoje vamos montar cobras. Isso quer dizer fazer um ajuste de contas. Matar culebras, coloquialmente. E o que falava o arquiteto? Vocês têm que resolver seus problemas.
como vocês acham que é melhor. Mas se vocês me quebram um tanque de água, vocês têm que pagar. Os dois grupos vão juntar o dinheiro e vão me pagar o tanque de água, que era pouca no bairro e muito necessária para as obras. Então, coisas assim, coisas mínimas que parecem um pouco infantil, foi o que nos deu a oportunidade de nos aproximar e conversar. Coisas como que as mães dos jovens que estavam em problemas faziam parte da comunidade cristã, que era um espaço de reflexão. Entender também que os seus filhos, os jovens com problemas, podiam ir a atividades de educação e esporte sem problema nenhum, porque essas crianças nasceram sem problema nenhum. Tinham problemas seus pais. E as crianças tinham a oportunidade de ter algo diferente se a gente oferecia. Tínhamos também a possibilidade de trabalhar com as mulheres. A primeira decisão que a gente tomou ao respeito foi aqui terminaram os espaços públicos que sejam das bandas. Os espaços públicos são da gente, das pessoas. E o primeiro que fizemos foi organizar uma marcha que atravessara 2 quilômetros do bairro. Para muitas pessoas foi a primeira vez que eles caminharam no bairro, porque o bairro todo achavam que era muito perigoso. Essa marcha foi organizada, entre outras pessoas, por 2 mulheres. E 2 filhos tinham problemas. Uma delas era mãe de um jovem que matou o filho da outra senhora que estava organizando. O bairro conhecia essa realidade e esses depoimentos eram para as pessoas e deixavam eles sem armas. E às vezes falavam, eu tenho problemas ou diferenças com meu vizinho, por que não posso procurar o jeito de encontrar uma solução? A gente, em 30 anos de Catuche, temos passado por muita violência, diversos tipos de violência. A violência inicial de Wanda. Temos tido 3 picos de violência de Wanda. A primeira vez, nosso aprendizado foi os espaços públicos são da comunidade. E nunca vamos deixar sozinhos. Se deixamos vazios, outros vão se apoderar disso. No segundo pico de violência, que foi no ano 99, a gente já tinha uma presença importante no bairro. E ali entramos em contato com as barras, as pessoas que tinham conflitos, e ali chegará algum acordo. A garantia era nós que estávamos chamando eles. A garantia de que tudo ia ser um sucesso. Às vezes a gente mentia e eles não percebiam. Depois, no ano 2005, também houve outro evento de violência de 2 setores de 2 setores próximos. Aí conseguimos controlar com a conformação da comissão de paz. Isso era mãe e filhos que chegavam a alguns acordos para controlar os níveis de violência no bairro. Que bom, obrigado, Lisbeth. Bem, aqui temos um pequeno parênteses. Vocês estão vendo uma série de evidências onde se vê esse processo de transformação física do território, onde vocês podem ver algumas fotos de todos esses processos adiantados e que ainda se fazem em Catuche. Lisbeth, desde o consórcio social Catuche, ao mesmo tempo de que estavam trabalhando sobre essas estratégias de
para construir os índices de violência do território, também começaram a trabalhar na prevenção e mitigação de risco, produto que passa hoje o bairro Catuche. Fale-nos um pouco desses exercícios de prevenção e gestão de riscos comunitários, como eles aparecem e o que se fez prévio ao evento do 2019, que foram importantes para evitar uma perda de vida maior durante esse evento. Bem, no ano 92 até o 99, em Catuche, nós tivemos um projeto físico do bairro para incorporá-lo na cidade. Isso tinha a ver, entre outras ações, com a liberação e a recuperação do rio Catuche, a separação das águas chuva, todas as águas do bairro que terminavam no rio e dos setores vizinhos também. É dizer, as pessoas moravam frente a isso, tínhamos que liberar o rio das moradias que estavam construídas em alguns setores onde o curso do rio era importante. E tínhamos que fazer muros de contenção para que a água perdesse força com a queda e entrara na cidade no cauce um pouco mais controlado. No percurso do ano, se conseguiu a construção de 33 moradias de substituição. Essas eram as 33 moradias que estavam construídas sob o rio. Essa é a primeira experiência que foi desenvolvida no país até o momento. Sempre na Venezuela, essas moradias de substituição eram construídas depois de passar a tragédia. Isso foi tentando mitigar o risco dessas famílias, que todas essas moradias foram construídas em locais próximos em 2 anos, no ano 97, 2 anos antes do evento que se levou o bairro. Tínhamos a separação das águas limpas, água-chuva, mais ou menos em 1,5 km, 1,2 km. A gente tinha poços de areia, tínhamos um muro de contenção feito com garrafas de uma cerveja muito importante, com caixas de cerveja muito importantes. Tínhamos uma estrutura que tem mais de 30 anos e que tem funcionado perfeitamente. E que tem o acesso com a construção de centros comunitários para o encontro, para a formação das pessoas. E se conseguiu também construir um sistema de alerta precoce. Esse sistema de alerta foi necessário com o Huracão Breu, que passou por Caracas no ano 93. E as pessoas nunca tinham visto a quebrada. O riacho tão crescido, tinha 1,5 metros e aí começaram a ser marcados os níveis que poderiam atingir o riacho em momentos de chuva. Isso servia para alertar
os níveis de água. Tínhamos que sair das moradias ou proceder segundo o previsto. Bom, em 1999, no mês de dezembro, aconteceu esse desmoronamento. Como já ouviram, a comunidade já tinha se preparado, já tinha algumas estratégias para mitigar esses riscos, mas foi inevitável que essa situação acontecesse. Mas o Incatute esteve aí para ajudar e contribuir com resposta a essa emergência, tanto durante e como depois da emergência. Quais foram as estratégias que vocês, como consórcio, desenvolveram e que você considera que possa ser replicável em outros contextos semelhantes? Bom, esse desmoronamento foi... Bom, um dia pode vir o lodo, nós temos que aprender. E um dia o lobo chegou e arrasou com o bairro, um riacho que geralmente não tem 50 centímetros de altura, conseguiu alcançar os 8 metros, um nível de 8 metros em toda a sua extensão. Toneladas de barro, de elementos sólidos, pedras, troncos, terra. A água veio pelo leito do riacho e arrasou com mais de 600 casas em questão de 4 horas. Bom, esse sistema de alerta precoce que tínhamos, que eram as marcas, quando a marca se perdeu de vista, nós também começamos a nos perder. Cada um foi organizando o seu setor para sair e orientar as pessoas para sair. E amanhã a gente volta, mas hoje vamos sair. E essa foi a movimentação do bairro. Vamos sair, não importa se a gente vai se molhar. Vamos sair e amanhã nós vamos voltar. Então, nós conseguimos neste tramo de 2,5 km tirar toda a população. Perdemos ali 19 pessoas. E nessa mesma noite a gente se viu, quando eu digo a gente, é toda a comunidade e as outras 2 unidades de consórcio, nos vimos envolvidos numa coisa que jamais tínhamos imaginado e, portanto, nós não tínhamos a menor ideia do que fazer, hein? E depois de toda uma noite de andar, perambulando pelo bairro, vendo as saídas que de verdade que as pessoas tivessem conseguido sair, localizar as pessoas, porque nós sabíamos que tínhamos um grande grupo perto dos jesuítas, outro estava na igreja de Santana e outros em algumas escolas próximas. Então, no mesmo momento do desalojo do bairro, nós tivemos muito cuidado para que as famílias saíssem todas juntas. Nós conhecíamos as pessoas do bairro se conheciam. O importante era que todas as famílias saíssem juntas. Depois que estivessem lá fora, eles iam decidir se separavam ou o que fariam, mas sair daqui seria todos juntos. Para nós isso era muito importante, porque era a única forma de controlar de que as pessoas estavam saindo. Mais ou menos às 5 às 6 da manhã, já o dia estava clareando, tinha um pequeno grupo reunido no Filósofo do Jesuíta e a gente se olhou um ao outro e se perguntou: o que vamos fazer? E saiu dali um dominicano e disse: eu acho que 3 panelas de aveia. E nós ficamos olhando e nós não...
nós falamos de outras coisas, coisas transcendentais, como vamos recuperar as pessoas, como vamos recuperar as pessoas. E esse dominicano que todos os anos que passa os furacões e deixa a gente sem nada. Sim, nós pensamos isso depois, mas o que temos que pensar agora é que aqui nós temos mais ou menos 200 pessoas. Eu não sei quanto tempo estão sem comer e logo vão começar a chorar. Então, por enquanto, com 3 panelas de aveia é o suficiente. Então, vamos fazer aveia. Então, as próprias pessoas se organizaram para encontrar aveia para 200 pessoas, porque ali só tinha para 10. Então, tínhamos que encontrar para 200, fazer e repartir a comida e se organizar. Entre todos nós, tínhamos que começar a resolver isso. Depois veio então a localização da pessoa e mover as pessoas para os refúgios que que o governo começou a organizar nos estádios e outros lugares, porque muitas pessoas estavam nas escolas, não podiam ficar nas escolas, porque os primeiros dias de janeiro eles tinham que voltar, as crianças tinham que voltar às escolas, então as pessoas dos refúgios. O que nós conseguimos fazer, então? O que nós decidimos? O primeiro que a gente falou foi, vamos localizar as pessoas de Catuti. Onde estão essas pessoas? Em quais refúgios? Em qual escola? E começamos a localizar as pessoas que estavam dispersas por toda a cidade. E depois começamos a escrever cartas. Por quê? Porque uns perguntavam pelos outros. E onde está a vizinha? Onde está a outra? Então a gente escrevia cartas, a gente mandava cumprimentos e dizia que nós íamos continuar adiante. Como íamos fazer isso? Não sabíamos, mas sim íamos seguir adiante. E isso tínhamos certeza, porque todos nós manifestávamos esse desejo de seguir adiante. E já pela metade do mês de janeiro, já tinha em Catuti uma primeira proposta de reconstrução física e humana da parte social, com umas linhas não muito tênues, mas nós já tínhamos algumas com alguma clareza, que foi construída entre todas. O primeiro ano de 2000 foi de atenção para as famílias que foram danificadas. E a nossa atenção era com a visão de que no menor tempo possível a família pudesse ter pelo menos um lugar para que pudessem se levantar economicamente, poder ser independentes e retomar suas vidas. Bom, para isso nós recebemos muitas ajudas de organismos internacionais. A gente também conseguiu, com a ajuda do povo alemão, comprar alguns terrenos seguros numa área mais afastada do rio Catuti. Por quê? Para quê? Para construir casas para as pessoas que decidiram ficar ali para proteger o leito do riacho, para ser testemunho do que não se devia fazer no futuro. Bom, teve que ser cumpridas determinadas normas. Claro, ninguém vai viver sobre um riacho porque quer, mas sim por necessidade, certo? Mas as pessoas começaram a pensar que não por necessidade eu posso encontrar qualquer solução por ter uma necessidade. Então, tudo isso foi um trabalho muito grande. A equipe de trabalho, acho que cresceu 3 vezes durante um ano. Tínhamos que fazer o censo das pessoas, desenhar projetos, encontrar recursos, atender as famílias. Que projetos iniciais tivemos? Tivemos apoio alimentar, e no apoio alimentar sempre foi planejado no máximo para um ano. E as famílias, à medida que iam se estabilizando, iam avisando para que fosse retirado o apoio alimentar e pudesse ser usado esse recurso em outras coisas.
por exemplo, empréstimos para a compra de muitas coisas e também aluguéis temporais. E também temos alguns encontros aqui, vocês podem ver, certo? Para as pessoas de Catuche, para se encontrar, era uma festa, era um alívio, era esperança. E com isso... E nós tentávamos fazer isso a maior tempo possível, que as pessoas se encontrassem, que se compartilhassem. Claro, também tínhamos outro motivo, que era ver o que íamos fazer, como o projeto ia ser desenvolvido. Bom, mas nós tínhamos que fazer encontros multipropósitos. Lisbeth, aqui nas imagens, o que chama muita atenção aqui é a construção de uma infraestrutura de habitação bem grande, que acontece basicamente depois de uma estratégia de resposta que teve do consórcio de Catuche, foi gestionar os recursos para construir essas habitações. Então, aí onde foram... 400 famílias puderam participar desse projeto. Conte essa experiência para a gente, que foi muito significativa. Bom, em junho de 2000, nós conseguimos assinar um convênio com o Estado venezuelano para a construção de 400 habitações para formar parte e impulsionar o projeto. Essas habitações, esses lares seriam construídos nos terrenos que foi comprado pela comunidade e o consórcio Catuche, com os fundos que foram doados pela Alemanha. Esse projeto começou a ser executado muito bem, tudo muito legal. Durante um ano a gente foi muito feliz com esse acordo com o Estado. Em menos de um ano, o presidente do Instituto começou a mudar, que era o presidente que assinamos esse acordo. Então, a pessoa que chegou não entendia como era possível que pessoas que não tinham nada queriam administrar dinheiro, queriam fazer casas de 72 metros quadrados cada casa. E veja isso, então... Isso é uma poupança habitacional, nós estamos aplicando uma política do Estado, não teve nenhuma outra forma. Então, a cruz que fizeram para a gente com a mão esquerda, então vocês querem um governinho? Não. Ou vocês entram de acordo e fazem o que nós queremos, ou aqui não vamos continuar. Então, não tem pior coisa do que... quando temos pessoas que entendem seus direitos. Então, a gente processou o Estado venezuelano com recurso de amparo à Constituição que a comunidade ganhou e também o consórcio. Eu acho que eu nunca embarguei a minha voz tantas vezes em tão poucos minutos, gente, por estar violando o direito a viver a habitação digna e a participação, porque nós queremos fazer isso juntos da mesma maneira que vínhamos fazendo há 10 anos, não da maneira que o Estado queria que nós fizéssemos naquele momento, ou que a comunidade fizesse não agora. Bom, nós ganhamos esse processo, mas não nos deram nada mais do que isso. O dinheiro que deram para a gente, nós conseguimos construir 190 lares das 400 que era do convênio. Esperamos que um dia a comunidade de Catuche consiga completar esses lares para as famílias que ficaram sem um lar. Então, o espaço antigo onde estava ocupado pelo bairro, ele deve ser destinado, ou inicialmente está destinado para ser um parque de pedestres, zona de mitigação de risco para o aumento do leito do rio. E ao longo dos anos, algumas áreas já foram repovoadas,
Inclusive, algum político em época de campanha parcelou e entregou alguns terrenos para as famílias para que construíssem suas casas em áreas que antes foram declaradas como áreas de catástrofes. Não é uma novela de Gabriel Garcia Marques. Nós também temos histórias, não somente ele. A comunidade tentou tudo possível para evitar o repovoamento do leito do riacho. Isso tem sido geralmente mais para a parte de cima. E as partes que nós conseguimos que deshabitadas se ha ido construyendo e as partes que nós conseguimos que continuassem desabitadas, nós fizemos muros, fizemos outras vias de acesso, áreas de pedestres, praças de água, campos. Tentamos não deixar espaços vazios para que não os ocupem. E além de fazer tudo isso, também as pessoas sabem que tem que usar esses espaços, que se nós temos espaço e não usamos, vamos voltar para o ciclo de violência que tínhamos antes. Então as pessoas já sabem que nós temos que cuidar do espaço físico onde estamos, temos que fazer uso desse espaço. E as normas, construímos entre todos nós. Se somos nós que construímos e que usamos, então vamos também fazer as normas de uso e de manutenção de tudo que é feito aqui. Bom, e em que marco fazemos isso? É um marco de estar num lugar de alto risco que deve ser incorporado à cidade. Bom, Lisbeth, muito obrigada. E agora já vamos terminando um pouco esse espaço. Tem muitos temas sobre os quais falar sobre as boas experiências que tem em Catuti. Bom, Catuti, depois deste evento que aconteceu em 99, como a Lisbeth comentou, eles continuaram avançando e adiantando todos os processos de melhoria em relação à infraestrutura, acesso a serviço, em relação também na melhora da qualidade de vida, como foi falado. Eles começaram a construir essas passagens de pedestres, onde também começaram a construir jardins, parques, pontos de coleta de água, no qual a população pudesse acessar também. Como temos pouco tempo agora, eu gostaria de passar a palavra ao público para ver se alguém de vocês tem alguma pergunta e também para aproveitar a Lisbeth que está aqui. Olá, muito obrigado. Mais que uma pergunta, é uma impressão de quando você estava falando, é a parte da parte monetária social. A comunidade de Catuti nunca percebeu, mas o que fizeram foram seguir os compromissos de acordo à norma. E eu digo isso porque tem muitas organizações locais que quando falamos sobre as normas internacionais a gente tem medo, mas se vocês perceberem, eles souberam do direito deles, fizeram a parte participativa, foi o primeiro compromisso, fizeram em tempo e de uma maneira efetiva, procuraram estar mais preparados, resilientes, e quase tudo isso foi cumprido. Então, o que eu quero dizer aqui é que não tenham medo. Eu sei que muitas coisas são complicadas, as correlações, as organizações de base, elas cumprem e fazem isso porque elas têm uma base de dentro. Eu felicito, parabenizo, então, o meu colega em relação a isso, porque com tudo isso vocês conseguiram seguir adiante e ver que entre todos fizeram de uma maneira participativa, escutando, tiraram os pontos negativos e também se queixaram, claro, mas fizeram que tudo melhorasse de uma maneira mais eficiente e transparente. E provavelmente se poderiam certificar. E claro, claramente poderiam sim se certificar. Mais alguém? Bueno, Lisbeth, pues... Bom, Lisbeth, eu acho que para a gente ir terminando, o que você acredita que a aprendizagem do povo de Catuti, que puderam aprender com alguma das comunidades e experiências que estão aqui presentes hoje, inclusive com organizações humanitárias internacionais,
que estão aqui presentes hoje e que também trabalhamos diariamente com comunidades. Quais são as reflexões ou aprendizagens que você diz é fundamental que vocês levem isso em conta no momento de trabalhar com as comunidades como a de Catuti? Bom, o primeiro que eu diria aqui é que os processos comunitários em comunidades tão frágeis são muito complexas de levar adiante, e isso implica no desenvolvimento do processo de longo alcance. É preciso conseguir resultados objetivos ao longo do caminho, mas nós não podemos reverter problemas de anos em 3 dias. E muito menos se nós quisermos que a comunidade esteja implicada. Os tempos das comunidades são muito diferentes ao nosso tempo. Não é que em 3 dias vamos conseguir fazer um desenho, não. Se a gente quiser que as pessoas realmente internalizem tudo isso, nós temos que seguir processos de acompanhamento. E que seja algo reiterativo. Desculpem se aqui tem algum judeu, mas de verdade que eu tenho admirado muito é que levam 5.000 anos falando a mesma coisa, que são filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, que levou pelo mar, que Javé levou pelo mar Vermelho e fez com que eles passassem. E hoje os meus vizinhos, que são judeus, sabem sobre essa história de 5.000 anos. Então é importante que as pessoas da nossa comunidade saibam da história, de onde eles vêm, para onde vão, o que fizeram para conquistar tudo isso. Senão, tudo seriam fatos, como os filhos dos ricos que nunca trabalharam para ganhar as coisas. Não, nós não somos filhos de ricos. O que nós temos, nós merecemos porque nós lutamos por tudo isso. Então, isso seria o primeiro. Não vamos mudar de um dia para o outro, e nós temos que ver que nesse processo as pessoas internalizem esse processo que estamos vivendo. Depois, eu acho que as nossas comunidades, se nós soubermos fazer bem um espaço maravilhoso de formação para os novos profissionais. Catuti já está há 30 anos sendo uma escola aberta para os estudantes da Universidade Central da Venezuela, Universidade Católica, Andrés Bello, de Santa Rosa, Santa Maria. Por quê? Porque ali eles encontram um espaço seguro onde podem conversar com as pessoas, conhecer suas necessidades e ver como eles aplicam seus conhecimentos num diálogo com as pessoas, porque se algo está claro pelas pessoas, são os problemas, mas agora soluções sim, nós temos que conversar para isso, porque às vezes sim, a solução de cada forma, certo? Então, os problemas sim são claros, mas a solução vamos pensá-la juntos, e cada um que aporte o que melhor saiba fazer. Há algum tempo disseram que levantaram as mãos os que estavam de acordo com a rendição de contas, certo? Eu levantei lá minha mão, mas enquanto tenha um bolívar no meio, tem que render contas, porque senão você sempre será um ladrão. As pessoas têm que ter a clareza de que foi investido, o que foi investido, quanto e no que. Por quê? Porque no final esse dinheiro é seu, porque quem pediu esse dinheiro pediu no nome deles, ou então pediu para eles. Então a rendição de contas é muito importante, e tem alguma forma de que tanto os locais como os intermediários nós tenhamos sempre as portas abertas. E outra coisa, o caso da institucionalidade democrática, algo que garanta às pessoas, a todas as pessoas, os seus direitos. Nós não podemos cumprir o papel do Estado.
Nós não podemos fazer isso e o Estado tem que garantir os direitos à habitação, à saúde, à educação. Nós podemos ser a sua mão direita, o que eles quiserem, mas não podemos substituir, ok? Então, isso é o que temos que fazer. E quando dizem para mim ir para o Catute, eu digo para Catute, para o meu país, e eu acho que para todos que estão aqui hoje. Então, Lisbeth, muito obrigada. Obrigado a vocês por nos acompanharem neste painel. E que bom que a experiência de Catute siga nos inspirando a seguir acompanhando comunidades que estão empoderadas e que lutam pelos seus direitos e pelas suas garantias. Muito obrigado. Bom, então Camilo e Lisbeth nos fizeram vibrar, realmente nos deixaram entusiasmados. Que experiência, que paixão, que trabalho! Não, incrível. Por isso estamos aqui neste congresso, porque temos muito ainda por fazer e tem muitas histórias que nos inspiram para que possamos dizer sim, vale a pena. Temos que continuar trabalhando com tudo isso. Que linda essa voz embargada tantas vezes e pelas pessoas por trás das iniciativas. E agora nós vamos a um break rápido. Vamos voltar em 30 minutos para a última sessão da tarde de hoje. E as pessoas que estão nos assistindo através da transmissão vão ter também um recesso de meia hora. E a gente vai se ver aqui às 3h30 para retomar o 5º e último painel deste 2º Congresso Internacional de Localização de Ação Humanitária na América Latina e do Caribe 2000.